Bom dia, querida comunidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo culto de 2022. Que bom que você está aqui, que bom que você está online aqui assistindo com a gente. Fico muito feliz que você está participando. Fique à vontade, comente aqui no nosso vídeo, também esteja participando e mandando um chat ao vivo aí para o pessoal, para a gente ter essa interação legal, gostosa, que faz parte da vida em comunhão. Fique à vontade e eu gostaria de saudar você com o lema da semana, que diz assim: depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Esse texto é o texto do batismo de Jesus, o momento em que Jesus foi batizado e o Espírito Santo de Deus desce e fala então: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Hoje é domingo de Epifania, e se você não sabe o que é isso, fica aqui com a gente que estaremos falando sobre isso na nossa pregação, nesse nosso culto. Fique à vontade, vamos ter uma palavrinha de oração e eu convido você para a gente orar e falar com o nosso Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com esse ano, o Senhor tem nos dado novas oportunidades, o Senhor tem nos dado um novo ano para estar engrandecendo o Teu nome, para estar Te louvando e Te honrando, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se revela como nosso Salvador, como o nosso Senhor, e nós conseguimos enxergar isso nas nossas vidas. Também te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar em comunhão, tanto aqui na igreja, também quem está em casa. Muito obrigado porque o Senhor tem acendido a chama da comunhão e nós podemos vivenciar isso dessa forma. Também eu quero te agradecer porque na Tua cruz nós recebemos a cada dia uma nova chance. Obrigado, Senhor, por isso. Também quero te pedir, Senhor, que esteja conosco nesse momento, esteja abençoando os nossos corações, esteja falando aquilo que a Tua palavra quer falar para nós, esteja tocando os nossos corações para que seja mudado aquilo que precisa ser mudado. Também queremos te pedir perdão, Senhor, entregar para Ti as nossas falhas. O Senhor sabe tudo aquilo que nós fazemos e cometemos de pecado e nós queremos, nesse momento bem especial, derramar diante de Ti esse fardo, sabendo que o Senhor nos perdoa, sabendo que o Senhor acolhe esse nosso fardo e nos tira dele, Senhor. Muito obrigado pelo Teu perdão, muito obrigado porque nós temos a certeza na Tua palavra que quando confessamos, o Senhor nos ouve e o Senhor nos perdoa. Por isso, queremos entregar esse momento de culto nas Tuas mãos, te agradecendo e te pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui reunidos nesse culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para a gente ter um momento agora de louvar ao nosso Deus e nos prepararmos para a pregação da palavra. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, secando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar.
Assim como você está, vamos ter um momento de oração para falar com o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque todos os dias nós podemos ter o contato com ela, podemos ler dela, podemos ouvir Tua voz através dela. Muito obrigado porque o Senhor se revela nas nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós temos esse privilégio, essa oportunidade de ter a Tua palavra tão fácil, tão acessível para cada um de nós. Se olhamos na história, Senhor, nós vemos que tantas e tantas vezes os cristãos não tinham a Tua palavra. Ainda hoje, cristãos em países perseguidos não têm a Tua palavra tão fácil, de tão fácil acesso para ser lida, para ser conferida. Mas nós temos essa oportunidade e nós Te agradecemos por isso. E, Senhor, esse momento de pregação, entregamos a Ti, Te pedindo que o Senhor venha estar falando conosco, tocando os nossos corações, trabalhando, Senhor, lá dentro tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Se revela, Senhor, na nossa vida e fale a nós com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de começar a pregação, eu queria perguntar para você se você já falou a seguinte frase: eu acabei de ter uma epifania. Eu acabei de ter uma epifania. Essa é uma frase que muitas vezes é dita, muitas vezes é falada, mas a gente nem sempre se dá conta do real significado da palavra epifania. O que significa a palavra epifania? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes você também não sabe, nunca nem viu essa frase, nunca ouviu falar dessa palavra. É uma palavra meio difícil, realmente. Não é tão simples assim e não faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Mas a palavra epifania, ela é usada então para designar o culto de hoje. Esse período que nós estamos vivendo, o período que estamos vivendo nesse momento, se chama Epifania de Jesus Cristo. E a palavra epifania, ela vem do grego, epífanes, e significa trazer à tona, revelar, trazer à luz. Num significado um pouco mais profundo, mais filosófico até, seria chegar a um conhecimento profundo sobre algum assunto ou alguém. Hoje, então, é domingo de Epifania, o primeiro domingo de Epifania. E nós estamos comemorando, e isso é uma festa. Sim, é uma das primeiras festas cristãs, que surgiu antes mesmo até do Natal. E hoje nós estaremos falando sobre essa festa da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o momento em que Jesus foi revelado, o momento que Jesus foi trazido à tona. E durante a história da vida de Jesus, nós vemos 4 momentos em que houve uma epifania na sua vida. 4 momentos específicos. E a gente vai passar cada um deles hoje. Inclusive, essa festa, a festa da Epifania, ela lembra exatamente dessas 4 histórias, desses 4 momentos em que Jesus vivenciou. E o primeiro deles, que é listado nessa festa, né, a primeira história que a gente relembra, é a visita dos Reis Magos. Na quinta-feira passada, dia 6, foi então o dia de Reis, conhecido dia de Reis, também é o dia de Epifania, o dia da Epifania de Jesus Cristo. E lá os Reis Magos, então nós lembramos nessa história, nesse dia, que os Reis Magos foram visitar o Senhor. Eu acho muito legal, porque muitas vezes a gente vê o presépio e já está ali os pastores, José e Maria, o menino Jesus, tem às vezes um anjo, a estrela, lá na estrebaria, né? E também tem os 3 Reis Magos ali. Só que é muito legal quando a gente olha para o calendário e percebe que os 3 Reis Magos, eles não vieram até Jesus ali naquele primeiro momento, no dia em que Jesus nasceu, eles vieram depois. E aí a gente consegue ter essa noção de que eles não apareceram ali na primeira noite de surpresa. Houve um tempo até eles chegarem ali para visitar o menino Jesus e trazer os presentes. Quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 2, que conta exatamente um pouquinho dessa história. Se você quiser ler depois, hoje, durante o dia, ou durante a sua semana, todo o capítulo 2 de Mateus, vai ser bem legal porque você vai ter uma noção, relembrar essa história dos Reis Magos. Vamos lá.
Mateus capítulo 2, versículos 1 a 2. Lá diz o seguinte: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até aqui essa leitura. E eu quero relembrar uma coisa, um fato contigo muito importante. No Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento ali, diversos momentos surgiram profetas anunciando a vinda de um Messias, anunciando a vinda de um Salvador para Israel. Mas repare bem, a maioria deles sempre menciona essa vinda de um Salvador para Israel, para o povo de Deus ali específico, que depois se tornou o povo judeu. Era um Salvador exclusivo. E aí então o povo judeu foi crescendo e se desenvolvendo com essa ideia de que o Messias, o Salvador, ele viria num momento para salvar apenas aquele povo, apenas o povo judeu. Mas nós percebemos na história do Natal e também na história de Jesus que Deus se preocupou em revelar Jesus Cristo não só para o povo judeu, mas também para fora, para outros povos. E é o que acontece aqui, no caso, então, dos reis magos, quando eles vêm trazer os presentes para o menino Jesus. Deus revelou que o Salvador estava vindo para esses reis magos através de uma estrela. Mostrou para eles, eles tinham conhecimento das estrelas, das constelações, e Deus mostrou para eles que estava vindo o Salvador. Se a gente olha para toda a história de Jesus, nós percebemos que o povo, as pessoas demoraram muito para entender que Jesus veio para salvar a humanidade. Não só o povo de Deus, não só os judeus. Jesus veio para salvar a humanidade e o pessoal tinha na cabeça ainda que a salvação era exclusiva para eles. Se a gente olha, inclusive, lá em Atos 15, que aconteceu por volta do ano 50 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, eles ainda estavam discutindo se a salvação era só para os judeus ou se também era para os gentios, ou seja, os não-judeus. Passaram-se anos que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu, dado a ordem para os discípulos irem até os confins da terra anunciando a salvação, mas eles ainda estavam na cabeça, não, a gente precisa anunciar apenas para os judeus. O evangelho é apenas para os judeus. Olha que interessante isso. Demorou muito tempo para eles perceberem. E Jesus já tinha dado essa ordem de ir até os confins da terra, mas eles acreditavam que essa ordem era para alcançar os judeus que estavam até os confins da terra, dispersos, por causa do Império Babilônico, que dispersou o povo de Deus. Mas não. Confins da terra significava justamente todos os povos, todas as pessoas, eu e você. Nós somos gentios porque nós não somos judeus. E se Deus não tivesse revelado a sua vontade de salvar a humanidade inteira, provavelmente nós não teríamos recebido essa notícia maravilhosa da salvação em Jesus Cristo. Legal. Esse foi a primeira história da revelação de Jesus. A segunda acontece lá em Mateus 3, logo em seguida no nosso livro de Mateus, no versículo 13 a 17. Nesse momento, nós vamos relembrar a história do batismo de Jesus. E eu quero ler com você esse texto. Abre aí na tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Lá diz o seguinte: Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor? Disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse:
Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu acho muito interessante nós repararmos que esse relato, essa história do batismo de Jesus, ele aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 aparece o mesmo relato. Não sei se você sabe, mas é importante destacar que os evangelhos, eles escolheram, né? Cada evangelista escolheu quais histórias iam colocar dentro do seu escrito. Então, tem histórias que vão estar lá em João que não estão lá em Mateus. Ou histórias que estão em Lucas que não estão em Marcos. É normal ter essa discrepância de histórias aí. Não que um seja melhor que o outro, todos eles precisam ser olhados juntos, né? Como o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu acho muito interessante que esse relato do batismo de Jesus, ele aparece nos 4 evangelhos. E se você parar para pensar, o que aconteceu nesse momento? No momento do batismo de Jesus, Jesus foi revelado como Filho de Deus de forma pública para outras pessoas. Até então, Jesus estava com a sua família, com familiares próximos, um círculo pequeno de pessoas. E, claro, Maria, José sabiam que ele era o Messias, o Salvador, os pastores, os reis magos, mas eram pessoas bem específicas. Naquele momento, no batismo de Jesus, quando desce o Espírito Santo e vem a voz do céu que diz: "Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria", esse círculo começa a aumentar. Mais pessoas começam a perceber que Jesus Cristo, lá de Nazaré, aquele carpinteiro, ele é o Salvador, o Messias. O Messias tão esperado. Então, a partir desse momento, Jesus começa o seu ministério com os seus discípulos. Ele chama os discípulos, ele começa a pregar, começa a anunciar as boas novas do reino de Deus. Olha que interessante. Então nós temos aqui a revelação de Jesus como filho para mais pessoas, abrindo esse círculo, e também temos a revelação do ministério de Jesus. Estava começando o ministério. Terceira história que esse dia da Epifania nos lembra é a história do primeiro milagre, que está lá em João 2, o primeiro milagre de Jesus. E você pode ler em casa depois toda essa história completa, lá em João 2, mas eu quero ler o versículo 11, que conclui essa história desse milagre. E diz assim: "Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele." Jesus estava lá num casamento em Caná da Galileia e chegou no momento em que faltou vinho. Não tinha mais vinho para festejar aquela união daquele casal. E aí então Maria corre desesperada lá para Jesus e pede: "Por favor, faça a tua parte, faça o que você sabe fazer." Porque Maria já sabia que Jesus era poderoso, Maria já sabia que Jesus é o próprio Deus. E aí Jesus vai e então transforma a água que tinha lá naquele local em vinho para o povo festejar. E aí então nós vemos esse primeiro milagre de Jesus. Acho interessante que não foi uma cura, não foi uma expulsão de demônios, foi a simples transformação de água em vinho para trazer alegria para aquele povo que estava festejando aquele casamento. E a partir de então nós vemos que Jesus começa a curar pessoas, começa a expulsar demônios, começa a fazer tantos sinais e maravilhas. Essa terceira história, o primeiro milagre de Jesus, ela justamente nos mostra a revelação do poder que Jesus tem por ser o próprio Deus. O poder de Deus que estava em Jesus Cristo. E, para a gente não se delongar demais, a quarta história que esse dia nos lembra é a história da transfiguração de Jesus. Talvez essa história não é tão conhecida por todos, mas ela é muito importante de nós relembrarmos e também pontuarmos nesse momento. A transfiguração. Ela está registrada lá em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 3. E eu vou ler para a gente. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto.
Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Você pode ler essa história também na tua casa, Mateus capítulo 17, com mais detalhes, com mais tempo, e analisar todos esses detalhes que existem ali nessa história. Mas nesse momento, em específico, nós vemos Jesus revelando que ele é o Messias para 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos. É um momento muito íntimo, muito próximo. Pedro até queria construir umas barracas lá para eles se acamparem e ficarem contemplando este momento. Mas, então, Jesus tem esse momento da transfiguração, em que ele assume um corpo de glória, o corpo de Messias. E aqueles poucos discípulos ali puderam contemplar isso. E se a gente olha, esse momento foi a revelação desse caráter messiânico de Jesus, essa prova de que Jesus é realmente o Messias. E ele começa então, a partir disso, a sua via crucis, o caminho para a cruz. Ele ainda ensina, traz alguns ensinamentos e logo já começa então o seu caminho para a cruz. Se a gente para pensar e olha todo o evangelho, todos os evangelhos, né, a gente vê que em diversos momentos Jesus precisou afirmar, reafirmar e mostrar, revelar que ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E as pessoas, inclusive seus discípulos, parece que criam, mas depois ficavam com dúvida, e aí criam de novo que ele era o próprio Deus, depois ficavam com dúvida. Se a gente pensa, não dá para culpar essas pessoas. Eu não sei se nós creríamos assim tão fácil. Uma promessa de séculos que demorou para se cumprir, estava se cumprindo ali, eles estavam vendo, tocando, abraçando essa promessa, porque Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. E muitas vezes eles duvidaram. Eu não taco pedra nesse pessoal, porque provavelmente eu também duvidaria. Também ficaria na dúvida se Jesus era realmente o Messias. Bom, nós vimos aqui 4 histórias. 4 histórias que lembram a Epifania, a revelação de Jesus. E o que essas histórias agora, elas têm a ver comigo? Só vou relembrar rapidinho quais são essas 4 histórias. Os Reis Magos, o batismo de Jesus, o primeiro milagre e a transfiguração de Jesus. 4 histórias que falam sobre a revelação e que são comemoradas nesse dia de Epifania. Nós podemos aprender com esse dia da Epifania que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é revelado como Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um único Deus. Nós precisamos frisar isso e dizer o óbvio, porque muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus é o próprio Deus. Diversos pensamentos, filosofias, diversas vezes a gente acaba achando que Jesus era apenas um mestre, um exemplo, mas não, Jesus Cristo é o próprio Deus. E se a gente pensa em tudo que ele fez, olha que incrível, o próprio Deus veio, se tornou como um de nós. Nós acabamos de passar pelo Natal e comemoramos esse momento em que Deus se torna um de nós, vive entre nós, nos ensina, morre por nós e ressuscita. Sim, olha que pesado isso. Deus morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida por nós. É impressionante ver que amor incrível. E Jesus é o próprio Deus. Nós precisamos frisar isso e falar todos os dias. Jesus é Deus. Quando a gente fala o credo apostólico, declama o credo apostólico, nós estamos falando que Jesus é o próprio Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender e levar para nós, a partir da Epifania. A outra coisa que eu consigo perceber nesse momento, nessas histórias, é que a revelação de Jesus ela é um processo. Jesus não se revelou de uma vez por todas, assim, eu sou o Messias, pá. Não. Jesus Cristo
Foi revelado como Messias para os Reis Magos, depois foi aumentando um pouco mais o círculo ali no batismo, com o primeiro milagre ali na festa, depois com os seus discípulos, com os sinais que ele fazia, com os milagres, com as curas. Jesus foi sendo revelado aos poucos como o Messias. Por quê? Porque Jesus sabe que a nossa cabecinha, ela demora um pouco mais para entender as coisas. E por amor, ele foi revelando aos poucos quem ele era. Isso é muito importante. Não foi do dia para a noite que as pessoas creram. E pode ser que não é do dia para a noite que eu e você vamos crer e confiar da maneira mais profunda no nosso Senhor. Se a gente olha a nossa vida de fé, ela também é um processo. Eu estou aprendendo a viver com Jesus, você está aprendendo a viver com Jesus. A gente tropeça, levanta e continua a caminhar. A gente erra, a gente vai lá, pede perdão para o nosso Senhor, confessa os nossos pecados e continuamos. Não tem por que a gente achar que a nossa fé ela está pronta, ela está tudo certa. Ela tem um crescimento que respeita um processo, porque nós precisamos desse processo para entender que Jesus é o nosso Salvador. E por último, o que nós aprendemos com a Epifania é que Jesus também se revela para mim no meu dia a dia. Jesus quer se revelar todos os dias na minha vida, no meu coração, quer falar comigo. E nós precisamos estar atentos para aquilo que Jesus fala para nós, aquilo que Jesus tem revelado para nós. E nós precisamos então abrir os olhos para estar atentos para a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Mas mais que abrir os olhos, nós precisamos abrir as nossas Bíblias. Porque sim, é aqui na Bíblia que a gente tem a revelação de Jesus Cristo, a revelação do nosso Senhor da melhor maneira possível, da maneira completa, como Deus quis revelar. Está aqui, fácil, de fácil acesso para todos nós. Então, essas são as 3 coisas que nós podemos aprender com a Epifania e levar para o nosso dia a dia, levar para a nossa semana. E eu desejo que Jesus se revele a cada dia no meu e no seu coração e que nós possamos confiar nele, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus e ele veio para nos salvar. Amém. Nós queremos louvar ao nosso Deus com a próxima música. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor
Convido a comunidade para nós termos um momento de oração, um momento de falar com o nosso Deus e entregar também motivos, pedidos e gratidão para o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado porque nós temos isso claro em nossos corações. Muito obrigado porque nós recebemos de Ti a Tua palavra e nós podemos ter a certeza que Tu és o nosso Salvador, o nosso Rei, que veio para nos salvar, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse dia especial que é a Epifania. Quero Te agradecer, Deus, porque nós podemos relembrar desses 4 momentos, olhar para Ti e ter a certeza de que Tu és o nosso Deus. Também eu quero, nesse momento, Senhor, entregar alguns motivos que nós temos para entregar a Ti, Senhor. Temos pessoas doentes, tantas pessoas que estão passando por diversos momentos ruins, saúde está abalada. Senhor, cura essas pessoas, esteja tranquilizando os corações e também trazendo saúde, restabelecendo toda a saúde. Senhor, nós vemos que tem aumentado o número de casos de Covid, de gripe também, Senhor, e isso tem se espalhado. Pedimos, Senhor, que esteja trazendo a cura para essas pessoas que contraíram essas doenças e que o Senhor possa estar também segurando, Senhor, essa nova onda que tem surgido desse vírus que tem destruído tantas vidas, tantas famílias. Senhor, tem piedade e cuida de nós. Também nós queremos Te pedir que o Senhor esteja falando a nós, nos nossos corações, a cada dia, e também que o Senhor nos ajude a estarmos sensíveis para perceber a Tua voz no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E tudo mais, Senhor, que temos nos nossos corações e não conseguimos nem expor com palavras, nós queremos entregar a Ti, com a oração que o Teu Filho, Jesus, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Legal! Quero trazer alguns avisos rápidos aqui, só para deixar tudo alinhado com vocês. O nosso próximo culto, dia 16 de janeiro, às 9 horas, o último culto celebrado por mim. Depois disso, no dia 23, já é o pastor Marcos voltando de férias e celebrando o culto aqui com a gente. Hoje a nossa oferta é local, então é destinada aqui para a comunidade e basta você então acessar o QR Code que está aqui na tela e acessar o aplicativo do seu banco e fazer a oferta através do nosso Pix. As informações também estão na descrição do vídeo, você pode conferir se for fazer uma transferência para estar doando, trazendo essa oferta também para a nossa comunidade. Quero relembrar que a secretaria ela retorna no dia 20 de janeiro, então até lá nós não estamos tendo expediente aqui na igreja, mas em casos de emergência você pode entrar em contato comigo, que eu estarei também repassando para pessoas que precisam lidar com algum caso específico. Meu contato também está aqui na descrição desse vídeo, fique à vontade se precisar chamar. Só mandar uma mensagem, ligar, eu estarei disposto para atender. Também quero só relembrar que esse vídeo aqui, esse culto, ele é uma forma de nós alcançarmos pessoas na internet e alcançarmos pessoas para Jesus. Então, sinta-se à vontade para compartilhar. Compartilhe os nossos posts, compartilhe o nosso aplicativo, esteja também alcançando pessoas para Jesus através desses recursos que nós temos disponíveis aqui na nossa comunidade. E é isso aí. Esses são os avisos aqui para o nosso culto de hoje. Quero convidar você para nós termos um momento de bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a sua paz. Amém. Vamos na paz do nosso Deus e sirvamos ao nosso Deus com muita alegria nessa semana. Que o nosso Senhor Jesus se revele aos nossos corações todos os dias. Amém. Tchau, tchau.